Numa altura em que o ano de 2017 apresta-se para pertencer ao passado, vamos neste espaço abordar de forma retrospectiva algumas questões que marcaram e continuam a marcar a agenda internacional. É nosso convidado o professor Dr. Miguel Bembe, académico vinculado ao Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Agostinho Neto. O Dr. Miguel Bembe é politólogo e é especialista em geoestratégia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isidro Seanga. Quero cumprimentar também aos nossos telespectadores e desejar-lhes boas festas antecipadas e próspero ano novo 2018, desculpa. Muito bem, professor. O ano de 2017 termina com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Naturalmente que os israelitas estão a festejar e os palestinianos estão a chorar. É verdade, Isidro Seanga. É mais, portanto, uma confusão que paira a nível, portanto, do sistema internacional. Sabe que existe um consenso, não é? A nível da comunidade internacional, liderado pelas Nações Unidas, de que, de facto, Jerusalém seria dividido como, portanto, a zona ocidental seria capital de Israel e a zona leste-oriental que seria a capital de Palestina independente. Isto dentro do princípio, né, da materialização do princípio dos Estados e dos povos. E naturalmente. Agora, do ponto de vista histórico, existe uma legitimidade histórica, não é? Relativamente a Israel, sabe que há mais de 3.000 anos, não é? Jerusalém é considerado como capital de Israel. Portanto, e depois... Há aqui uma confusão que, entretanto, se nós tivermos em conta que Israel é Estado a partir de 1948, há qualquer coisa que o professor tem que explicar. A partir, é verdade, estou a falar de legitimidade histórica, não é? Mas também do ponto de vista histórico, depois da independência de Israel, em 1948, foi reconhecido também, portanto, Jerusalém como capital, de facto, de Israel. O que acontece é que é exatamente por isso que em 1949 foi transferido para lá o Parlamento de Israel, e em 1950 foi por lá transferido todas as instituições governamentais de Israel. Só que neste mesmo ano, em 1950, portanto, a Jordânia invadiu, ocupou a parte oriental de Jerusalém, e depois, portanto, com esta ocupação, vedou aos judeus acesso, portanto, às zonas do culto, não é? Mas depois da guerra dos seis dias, que Israel sai vencedor, portanto, em que Israel reocupa, portanto, reconquista a parte oriental, terá proposto, portanto, nesta altura, hoje no Mubarak, terá proposto ao então autoridade de Palestina, na altura Yasser Arafat, para que esta parte oriental fosse capital, portanto, de Palestina. Dizem que Mubarak, que Palestina terá rejeitado. Mas, independentemente disso, por razões que eu não sei explicar, terá rejeitado. Mas tudo isto, por mais que seja verdade, mas existe um consenso internacional, não é? Um consenso internacional liderado pelas Nações Unidas sobre a forma como se deve chegar à resolução do conflito que tem estado, que é um conflito histórico naquela região. Estamos aqui diante de resquícios que podemos considerar consequências do colonialismo britânico naquela altura, naquela área. Eu penso que de facto Jerusalém estava, portanto, aquela região estava nas mãos, portanto, de Palestina,
da Grã-Bretanha, não é? Dos ingleses, mas depois deles terem sido embora, existe aquilo que se diz que a melhora, existe aqueles que apresentam como uma das soluções que podiam ter sido como vitais, né? Como vital, uma solução vital para aquilo, era a vaticanização, portanto, de Jerusalém, fazer de Jerusalém uma cidade autónoma, um estado autônomo, mas que não foi feito, não foi seguido naquela altura, e muitos consideram que isto é que terá agravado esta situação. Esta seria a melhor solução para alguns. Mas há uma questão, este conflito que existe em relação a Jerusalém, existe também em relação à própria terra onde está Israel hoje, onde também estão os palestinianos e querem proclamar o seu Estado. Naturalmente, mas tendo dois povos que ali estão, por isso que é preciso encontrar uma solução. E a solução encontrada, que é consensual do ponto de vista da comunidade internacional, liderada pelas Nações Unidas, é essa. Agora, o problema é este comportamento do presidente norte-americano de proclamar, portanto, de reconhecer Jerusalém na sua totalidade como capital de Israel, vem, portanto, romper aquilo que era um consenso internacional. Rompe também aquilo que é a política, a diplomacia dos Estados Unidos da América nos últimos anos. Está a perceber? Isto rompe e, ao mesmo tempo, vem contrariar aquilo que é o consenso internacional. Por isso que nós temos vindo a ver as diferentes reuniões que vão sendo realizadas desde que isto aconteceu. Os Estados Unidos não estão a ganhar neste duelo. Veja que a Liga de Cooperação Árabe não aceita esta decisão, esta declaração norte-americana, e veja também que a própria, portanto, os 15 Estados-membros no Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto, viu que a resolução que foi votada, dos 15 Estados-membros, ou seja, 5 permanentes e 10 não permanentes, 14 votou, 14 dos Estados, não é? Votaram a favor da resolução relativamente à não vinculação, à não aceitação desta posição dos Estados Unidos mesmo da América. Anulação pediam que os Estados Unidos voltassem para trás e que voltávamos naquilo que é o consenso internacional, mas os Estados Unidos vetaram. E por isso que houve aquela reunião da quinta-feira, não é? Da quinta-feira passada, a nível da Assembleia Geral, que é liderada, portanto, uma proposta dos Estados Árabes representados pelo Iêmen e pela Turquia, para que esta votação fosse feita a nível da Assembleia Geral. É verdade que mas há aqui um problema, porque a resolução da Assembleia Geral não é vinculativa, não tem força vinculativa, como teria, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não tem, de facto, esta força. Não tem esta força, mas é bom porque isto exprime aquilo que é a vontade da maioria, não é? A vontade da maioria dos Estados que representados a nível das Nações Unidas, que é a vontade, no fundo, da comunidade internacional, solidarizando-se, portanto, ao povo palestiniano, portanto, reiterando a vontade, aquilo que é a vontade de autodeterminação, independência do povo palestiniano, e também garantindo aquele que é o posicionamento, que é o consenso internacional de que, de facto, a zona ocidental deve ser capital de Israel e a zona leste oriental deverá ser, no futuro, capital de Palestina independente. E a propósito disto, há bocado o professor citou a reunião organizada pela Organização da Cooperação Islâmica, que recomendou o reconhecimento de Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Estamos aqui diante de duas posições diametralmente diferentes, opostas, e isto naturalmente que sugere que a discussão esta vai ser uma questão controvertida por muito tempo. Isidro, eu considero ao mesmo tempo uma posição diametralmente diferenciada apenas relativamente aos Estados Unidos, que reconhece Jerusalém como capital, mas a posição portanto, da Liga de Cooperação Árabe,
perdão, da Liga de Cooperação Islâmica, vem de encontro àquele que é o consenso internacional. Lembro-te também que a Turquia já proclamou que vai abrir a sua embaixada, manifestou a intenção de abrir a sua embaixada, portanto, na Jerusalém Oriental. A embaixada na Palestina. Sim, na Palestina, que é, portanto, na Jerusalém Oriental. A política internacional dos países geralmente está acoplada aos interesses desses respectivos países. Que interesses americanos terão evoluído ao ponto de romper com aquilo que é o consenso internacional e trilhar um caminho de forma unilateral? Eu não falaria muito de interesses. Eu acho que existe uma confusão brutal relativamente à política externa americana, desde a chegada de Donald Trump portanto, à Casa Branca. Não é? É por isso que se diz que, acho que há quem dizia, acho que o professor Paulo Portal, que tinha dito que, e vários outros analistas internacionais que dizem que a diplomacia não é com os americanos, a estratégia e táticas é com os americanos. Eu posso garantir aquilo que é mais importante neste caso. Longe dos interesses, portanto, Donald Trump tem estado a fazer, portanto, esta é uma promessa eleitoral que ele tinha feito, de que exatamente por isso que eu considero, ou analistas também consideram que ele é intérprete daquilo que é a vontade dos americanos, porque ele prometeu na campanha eleitoral que ele procederia desta forma. Mas não diz respeito não aos Estados Unidos, que compete reconhecer, determinar o que seria a capital, portanto, de Israel, está a perceber? Isto é que é o grande problema. Isto está proclamado por Israel. Os Estados Unidos só reconhecem que... Não reconheceram. Se tivesse reconhecido Jerusalém Ocidental como a capital de Israel, não haveria nenhuma confusão. O problema é de reconhecer Jerusalém, está a perceber, como capital, e isto pisa aquilo que é o compromisso internacional. Acho que os Estados devem respeitar aquilo que são os compromissos internacionais assumidos, portanto, internacionalmente. E isto eu penso que aquilo que eu acho que é importante aqui apenas, primeiro, esta decisão, esta declaração de Donald Trump vem reforçar a intifada e violência naquela região. Por outro lado, aquilo que é positivo apenas volta a centrar, não é, a todas as atenções no conflito israelo-palestiniano. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que os israelitas estão a festejar a posição americana e os palestinianos estão a chorar. O professor há bocado falou do risco do recrudescimento da intifada, portanto, com toda a violência que é associada a este movimento. Mas ainda assim, temos aqui um lado que tão simplesmente é apoiado pela maior potência do mundo, e temos um outro lado que, quando fala em intifada, está a falar em atirar pedras contra tanques, às vezes atirando umas bombas que às vezes explodem no ar e etc, etc. Portanto, estamos aqui diante de uma situação que também pode configurar a luta entre David e Golias. A razão pela qual que eu estou a dizer que isto podia ter sido evitado. Ultimamente, basta ver as declarações dos Estados Unidos da América relativamente à administração Trump. Ele podia ter evitado isso, porque, embora seja uma promessa eleitoral, mas eu não sei o que isto tem a ver, porque que devem ser os Estados Unidos a violar portanto, a cortar, ou seja, a pôr em causa um posicionamento já de consenso internacional. Eu acho que Isidro Seanga, neste momento, veja aquilo que está a acontecer. Os Estados Unidos têm estado a ameaçar os Estados que... O presidente Donald Trump já disse que os que não alinharam com a sua posição no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral vão ter troco, ou seja, vai retirar as ajudas que tem recebido. Vamos ver, mas é por isso que estou a dizer, né? Eu acho que este posicionamento não é bom para os Estados Unidos. Isto é um princípio do isolacionismo, que não é bom a nível das relações internacionais. Eu considero isto como simples declarações, porque já aconteceu também com o próprio Israel, que cortou ou que ameaçou cortar as relações, fê-lo para com os outros, e foi o próprio Israel que voltou atrás. E vamos ver que depois de tudo que aconteceu... Porque, em regra, os países hoje já não podem viver sozinhos. Exato, mas eu tenho dúvidas que isto venha... Na verdade, que pode acontecer com Donald Trump, tudo é possível.
mas não será posições que poderão que papel é a longo prazo, que papel é que pode adivinhar então dos Estados Unidos em termos de resolução pacífica deste conflito israelo-palestiniano? Normalmente, Isidro Seanga, quando portanto, o país que é projetado como um dos mediadores, não é, importante para este tipo de conflitos, começa a ficar ao lado de uma das partes em conflito, naturalmente que isto complica a posição, qualquer papel que este país pode desempenhar. Mas eu acho que, considero que os Estados Unidos ainda são muito importantes para qualquer conclusão, fechamento que se pode lograr para este conflito. Eu faço fé e tenho a convicção que os Estados Unidos poderá rever a sua posição. Vamos ver o que é que vai acontecer com Trump. É muito difícil. Eu acho que a Palestina poderá viver momentos difíceis enquanto, portanto, durante a presidência e a administração Trump, que no fundo, portanto, reforça a sua posição, a posição dos Estados Unidos relativamente ao apoio e aliança com Israel, só que pisa aquilo que é o consenso internacional, relegando as Nações Unidas ao segundo plano. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu estou a lograr um momento difícil para a Palestina durante a administração Trump. Este conflito entre israelitas e palestinianos é possível de se resolver de forma pacífica ou vamos assistir a este exercício até uma das partes capitular? Eu penso que este é um conflito histórico que já demorou o tempo todo que já demorou, são muitos anos, não é? E eu continuo a acreditar que é possível chegar a um consenso, a uma resolução pacífica a este conflito. Haverá momentos extremos, mas eu acho que em última instância, em último lugar, poderá-se chegar a um consenso para este conflito. Esperamos que isto é que todos nós almejamos. Vamos prosseguir nesta análise, porque realmente este tema não se esgota. Vamos ter outras oportunidades de falar sobre isto, mas podíamos, por enquanto, dar também um salto à Península Coreana, onde a tensão atual tem o condão de mostrar o lado marginal do ser humano. É verdade. Olha, Isidro Seanga, na verdade, a Península Coreana, a Península Coreana está neste tipo de confusões. Sabe que estamos a falar de uma região em que existe este duelo, esta situação criada pelo próprio regime de Pyongyang, não é? Que vai, cada dia que passa, insistindo na sua política de testes nucleares. Naturalmente, ou seja, a Coreia do Norte está a armar-se do ponto de vista nuclear. É verdade, isto é verdade. Agora, o problema aqui é daquilo que deve ser, que tipo de solução, não é? Encontrar perante este posicionamento da Coreia do Norte. Naturalmente que é preciso desnuclearizar, portanto, a Coreia do Norte. Por que não encarar, por exemplo, a possibilidade da desnuclearização do mundo, tal como, por exemplo, defende a campanha a favor da desnuclearização do mundo, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2017? Meu caro amigo, eu penso que isto seria muito, muito interessante, mas há quem considera que isto não seria bom para o mundo, aqueles que defendem Estados diretores. Aí é que está o cerne da questão. Aqueles que defendem Estado diretor. Mas, Isidro Seanga, para não fugirmos muito àquilo não vamos fugir a essa questão. A questão que eu coloco é a seguinte, é que os países que procuram armar-se do ponto de vista nuclear dizem que fazem de forma preventiva, defensiva, pelo efeito dissuasor que as armas nucleares Infelizmente, Isidro, eu não subscrevo aquilo que tem sido o discurso da Coreia do Norte,
que defende de que, pelo menos aquilo que é o discurso formal da Coreia do Norte, é que eles têm medo, portanto têm problemas de insegurança relativamente aos Estados Unidos da América, relativamente ao próprio Japão e à Coreia do Sul. Mas eu acho que, eu considero que a Coreia do Norte não tem problemas de segurança. Eu acho que o problema da Coreia do Norte é uma situação de sustentabilidade do próprio regime. Está a perceber? O regime é que está em causa, porque repara uma coisa. A partir do momento em que desaparecer esta infundada tese de insegurança, não é o de inimigos, não é fictício. Mas há um ditado que diz, que gato escaldado tem medo até de água fria. Sim, se calhar a Coreia do Norte remete-se também àquilo que foi o conflito que terminou com o armistício de 1953. É fuga pela frente. A partir do momento em que desaparecer esta infundada questão de insegurança, que o leva a recorrer a armas nucleares, portanto, provavelmente voltará à mesa a questão da reunificação das duas Coreias e que poderá, portanto, ter como uma das consequências imediatas o fim da dinastia dos Kim. Portanto, eu penso que o problema está aí. Há soluções que têm sido projetadas, por exemplo, a necessidade de um pacto de não agressão, não é? Que é um acordo que seria assinado pelos Estados Unidos para a proteção da Coreia do Norte, mas eu torno a insistir a questão infundada. O professor falou dos Estados diretores. Quem é que tem o direito de ser Estado diretor? Eu não estou a dizer alguém que tem direito de ser Estado diretor, porque esta questão de direito, nós vamos dizer o seguinte, do ponto de vista, não é preciso que alguém tenha esta vontade, mas a característica do próprio Estado, não é? Aquilo que representa uma série de questões, quer do ponto de vista do próprio poder, da própria organização, do ponto daquilo que eles representam. Os outros Estados reconhecem automaticamente o outro como superior. Do ponto de vista prático, há quem acredite que tanto Donald Trump como Kim Jong-un têm coragem de ordenar um ataque nuclear. Nós voltamos sempre naquilo que se diz dilema do prisioneiro. Nós não sabemos até que ponto que isto pode acontecer, porque nós estamos a ver um comportamento um pouco não aceitável a nível da política internacional relativamente ao Trump, pelo posicionamento que assume, e isto nós podemos verificar quer nos diferentes conflitos, a administração norte-americana, não só o Trump, mas também dos outros, porque se nós formos a ver, quer na guerra da Coreia, não na guerra do Iraque, Afeganistão, quer na própria Síria, e voltamos a encontrar um outro a nível, portanto, da Península Coreana, o próprio regime norte-coreano, que insiste na violação do direito internacional. Professor, como estamos com o tempo a correr, vamos prosseguir nesta análise com respostas telegráficas. O conflito na Síria começa a ficar delimitado e os russos começaram a retirar as suas tropas, declararam a vitória sobre o Estado Islâmico, mas há quem diz que os russos, nesse conflito, os russos e os iranianos versus Assad ganharam, os sauditas e os americanos perderam o braço de ferro. Eu estou muito longe de entender, ou seja, de aceitar de que os Estados Unidos saíram derrotados neste duelo. Mas posso aceitar que os Estados Unidos, mais uma vez, manifestaram-se impotentes neste duelo. Primeiro, é verdade que o Estado Islâmico foi destruído a nível no essencial, na Síria e no Iraque, não é? E agora, aqui alguns pontos que nós podemos mostrar que são muito positivos relativamente ao Irão e à Rússia. Primeiro, a Rússia voltou para o Médio Oriente, uma região em que já não estava em 1967. O Irão entrou
numa zona em que nunca esteve, nunca conseguiu. Portanto, aqui estamos diante de afirmação de Estados que procuram de alguma forma ocupar o espaço geopolítico e geoestratégico. Exatamente. Relativamente ao Irão, do ponto de vista do duelo, portanto, daquilo que é a estratégia própria da estratégia própria, não é, dos proxy wars, parece que aqui o Irão sai vencedora, derrotando, portanto, a Arábia Saudita, que noutra frente, no Iêmen, tem apoio dos Estados Unidos contra o Irão. Portanto, aqui, digamos assim, uma luta de afirmação regional dessas duas potências. Exatamente. O Irão e a Arábia Saudita. Exatamente. Eu considero isso. Os Estados Unidos saem impotentes e neste duelo dos conflitos, não é, neste frente dos conflitos que vão se abrindo, não é tal como aconteceu. Os Estados Unidos saem mais uma vez impotentes neste duelo, conforme saíram impotentes no Iraque, no Afeganistão, no Mar da China e também no Mar do Sul da China e também provavelmente na Europa do Leste. Zonas estratégicas onde os conflitos também são latentes, né? A qualquer momento podem acontecer. Portanto, são outras matérias também que naturalmente vamos continuar a conversar, vamos continuar a falar no próximo ano. Agora, ainda também de forma telegráfica, não gostaria de terminar esse espaço sem sublinhar a importância da 5ª Cimeira União Africana-União Europeia, onde Europa e África falaram das questões de cooperação e desenvolvimento. Foi naturalmente que é uma cimeira que foi completamente dedicada à juventude. A juventude, sabe, Isidro Sayanga, que a maioria dos cidadãos africanos tem 24, pelo menos cerca de 24 anos. E dizem os especialistas sobre a matéria que projetam aquilo que é a demografia mundial, que até meados deste século XXI, uma em 4 pessoas, portanto, será africana. E isto demonstra desde logo a importância de se tirar dividendo, portanto, vai nos remeter a outras teses, como por exemplo a África, o berço da humanidade. É muito importante tirar dividendo a estas questões. Quer dizer que as lideranças africanas começam a preocupar-se de facto com a sua própria juventude. É verdade, preocupam-se, mas isto é muito importante demonstrar a nível, na prática, não é? Daquilo que se faz. Investindo na educação, na ciência, investindo nas infraestruturas, investindo também na boa governação, mas também para criar mais emprego, mais investimento, mais crescimento econômico. Estas questões dominaram de facto a cimeira da União, da cimeira dos dois blocos. Agora, aquilo que é muito importante foi professor, vamos terminar também um outro assunto que vamos continuar a falar sobre, porque até temos a obrigação de continuar a acompanhar a implementação das várias decisões que foram tomadas a nível dessa cimeira. Foram recomendadas as comissões da União Africana e da União Europeia para apresentarem projetos e programas concretos para se implementar aquilo que foram as decisões políticas principalmente tomadas. Os 44 mil milhões de euros que foram apresentados. Realmente é bom dinheiro. Esperamos que haja, os países africanos apresentam planos concretos que vão em contra aos problemas que têm. Nós vimos à margem desta reunião cimeira o presidente João Lourenço a desenvolver uma intensa atividade diplomática. A diplomacia angolana começa a despertar para outro tipo de desafios? É verdade. Primeiro, é muito importante reconhecer que existe uma marca própria, não é? Do presidente João Lourenço, que é de tentar acabar com a rede neopatrimonial de corrupção instalada ao longo do tempo a nível do país. E isto é muito importante, é um sinal claro para os parceiros internacionais. E esta imagem também que ele está a transmitir este é muito importante. E uma outra coisa, aquilo que é a intenção, porque agora é muito difícil fazer uma avaliação da política externa angolana, ainda é muito cedo, nesta era do presidente João Lourenço, mas é bom ver a nível daquilo que é as intenções que que o presidente vai apresentando a nível do seu discurso,
que é, portanto, uma aposta a nível da política de cooperação para o desenvolvimento. Portanto, e desse ponto de vista, ele tem insistido muito com a questão dos investimentos, que de resto também foi a mensagem que foi passada ao longo dos encontros que manteve com os seus homólogos em Abidjan. Isto é muito bom, mas é importante que Angola, portanto, aposte numa política externa multivetorial e diversificar as parcerias, e também que é nesta política externa, já que estamos a apostar, já que o Presidente quer apostar na política de cooperação e desenvolvimento, que haja uma cooperação produtiva e que traga ganho ao nosso país, apostando nas questões econômicas, questões, por exemplo, de defesa, de segurança, mas também dos recursos humanos, para que haja uma sustentabilidade interna daquilo que é a posição de Angola a nível internacional. Muito bem, professor, eu tenho que agradecer-lhe mesmo, desejo-lhe tudo de bom e, sobretudo, que o próximo ano seja cheio de novidades boas. Muito obrigado, retribuo para si e para os nossos telespectadores. Muito obrigado, professor.